Bom dia! Voltando de férias, resolvi gravar um vídeo para eu poder me situar sobre tudo que está acontecendo no mundo e voltar a fazer meus morning calls todos os dias a partir de segunda-feira. Espero que esse vídeo seja legal para você. Desde aquela fatídica segunda-feira, esse aqui é o Ibovespa não parou de subir, chegando essa semana a bater 137 mil pontos em determinado momento, máximas históricas, e fechando a 135.600 pontos. Só tirar férias para ele renovar máximas, né? Será que eu devo tirar férias mais vezes? O dólar, então, o desempenho foi ainda melhor. Desde as mínimas do início do mês, aquela segunda fatídica, até agora, o nosso índice em dólar subiu mais de 15%. E agora só cai 12% no ano. Será que a gente consegue tirar toda essa queda? Essa semana ele só subiu em dólar 0,8%. Imagina se ele sempre só sobe 0,8%, né? Esse daqui foi o desempenho das principais bolsas do mundo em dólar. Eurostock subindo 3%, Nikkei subindo 3%, Inglaterra mais de 2%, e as bolsas nos Estados Unidos subindo um pouco mais de 1%. Aliás, obrigado XP por esse relatório semanal, ele ajuda bastante. Se quiser baixar esse relatório, link na descrição do vídeo. Beleza, mas qual que foi o principal motivo para essa disparada da bolsa nessa última semana? Esse evento Jackson Hole lá nos Estados Unidos, quando o Powell confirmou o que o mercado queria ouvir. Vamos ter cortes de juros em setembro. Tá bom, o evento foi na sexta-feira, mas o mercado estava antecipando que o Powell falaria isso, e a gente não teve nenhum dado econômico saindo lá na economia americana que reforçasse aquele medo do início do mês que a gente teria recessão na economia. As apostas para corte de juros em setembro estão em 100%, sendo que 76% das apostas acreditam que vai ser cortado 0,25%, contra 24% achando que vão cortar 0,5% lá nos Estados Unidos os juros. Com isso, bolsas disparam e o dólar dá uma enfraquecida no mundo. O dólar contra as principais moedas do mundo, o DXY, ele chegou à casa dos $100, depois de despencar aqui nas últimas semanas, chegando a patamares que a gente não via desde o início desse ano, e anteriormente a isso, de meados do ano passado. E aí o dólar contra o nosso real subiu um pouquinho, 0,3%, fechando a 5,49. Estou vendo um pouco do movimento de valorização do real das últimas semanas, que foi motivado por sinais do Banco Central de que poderia haver aumento de juros aqui no Brasil, caso necessário, óbvio. E uma das pessoas que foi bastante vocal nas últimas semanas, ou que pelo menos o mercado prestou bastante atenção, foi o Galípolo. Vale lembrar aqui que o Galípolo vinha e vem sendo o principal nome para ser indicado pelo Lula para assumir a próxima presidência do Banco Central. E o Lula, ele já vinha sendo bastante vocal há bastante tempo sobre taxa de juros muito altas aqui no Brasil, o que gerou diversos atritos com o atual presidente do Banco Central, o Campos Neto. Então, quando o Galípolo, supostamente apoiado pelo Lula, fala sobre aumento de juros aqui na economia, o mercado tende a ouvir. E nesse ponto chamou a atenção os últimos dois pregões da semana. A gente teve na quinta-feira o dólar subindo mais de 2%, quando o Galípolo veio tentar amenizar um pouco as falas com relação ao aumento de juros. Na sexta-feira devolveu todo o movimento de alta, caindo quase 2%, seguindo as falas do Powell lá em Jackson Hole. No meio de tudo isso, a nossa curva de juros, se a gente olhar há um mês atrás, a gente tem uma curva na ponta longa fechando, talvez seja o principal propulsor para o nosso Ibovespa. E aí, se a gente olhar aqui, ela fechou com relação a uma semana atrás, que está em azulzinho, fechando a curva curta e abrindo um pouquinho a curva longa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no curto prazo é esperado que talvez haja um aumento ali de juros para ter essa correção, para controlar a inflação. Mas no longo prazo, o mercado espera que isso se estabilize e a curva de juros desça um pouquinho em relação à semana passada. Teoricamente, juros de longo prazo para baixo são bons, porque é a parte que mais impacta no valuation das empresas. Outro ponto interessante que a XP traz aqui no relatório é que a temporada de resultados do segundo trimestre terminou aqui no Brasil e das empresas que a XP acompanha, metade teve resultados em linha com a expectativa e 1/3 superou a expectativa. Isso também é muito bom para o nosso Ibovespa, porque as empresas estão entregando resultado, mostrando que tem espaço para valorização na bolsa. E de destaques de empresas no Ibovespa Pets, total destaque subindo quase 40% com o anúncio da fusão com a Cobasi. Bom, eu morando no Rio de Janeiro, tenho 2 labradores, sei quanto que eu gasto nessas lojas, senti essa alta. Agora, para a semana que vem, importante, sexta-feira talvez seja o dia mais importante com relação a dados. A gente tem o PCE, que é o índice de inflação preferido, dito preferido do Banco Central americano. A gente tem inflação na zona do euro. Dados como pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos na segunda, confiança do consumidor na terça e, obviamente, o PIB na quinta se configuram muito importantes por conta de toda aquela narrativa de possível recessão nos Estados Unidos. Já no Brasil, dia muito importante, a gente tem IPCA 15 na terça-feira, o que se torna especialmente importante por conta dessa discussão de ter que aumentar juros ou não aqui no Brasil. E a gente tem no Brasil, quinta-feira, dados de emprego, que é o CAGED. Sexta-feira, a gente tem o IBGE divulgando taxa de desemprego. Além disso, o Banco Central vai publicar na segunda-feira dados sobre o setor externo, mercado de crédito na quinta, e na sexta, os resultados fiscais do setor público consolidado. Na quinta-feira, o Tesouro vai divulgar o resultado primário do governo central. Bom, por hoje é isso. Bom final de semana para você. Muito obrigado pela atenção e até segunda-feira.